Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo explicando os fenômenos do El Niño e Laninha, que é uma parte na geografia climática em que se tem muita dúvida. E além de tudo, os professores não explicam tão bem. Isso quando eles explicam a matéria, né? Eu não lembro de ter estudado isso no ensino médio. Então vamos lá. Gente, El Niño e Laninha foram fenômenos descobertos por pescadores peruanos e a explicação para esse fenômeno tem a ver com o aquecimento e o resfriamento da água superficial do Oceano Pacífico Sul. Então, quando acontece o El Niño? O El Niño ele é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Atlântico Sul. Gente, o que vai acontecer com a ocorrência desse aquecimento? Vai haver movimentos convectivos. Antes, vamos lembrar o que são os movimentos convectivos. Pessoal, movimento convectivo consiste em um fluido mais denso, que no caso será a água do oceano, né? Nesse caso do El Niño. Então, vai ser quando um fluido mais denso, nesse caso, o fluido que tiver mais frio, subsidir, ou seja, descer. E o menos denso, que no caso vai ser o fluido que tiver mais quente, ou seja, ele vai ficar mais expandido, ele vai subir, se elevar. Os movimentos convectivos, eles ocorrem em diversos fluidos. Isso acontece com o magma e com a própria Terra. Então, como já relembramos, né, o que são os movimentos convectivos, vamos analisar isso no El Niño, né? O que tem a ver o aquecimento da superfície da água com os movimentos convectivos? Pessoal, lembra que eu falei que o El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico Sul? Sim. Então, pessoal, vamos ter uma superfície quente e uma profundidade fria, né? A superfície do oceano ela vai estar com a temperatura maior e a profundidade desse oceano vai estar menor. Então, no El Niño, vai haver movimentos convectivos? Não, pois o menos denso, que no caso é o mais frio, ele já está embaixo, né? O menos denso não, desculpa, o mais denso, que é o frio, ele vai estar embaixo, né? Porque o El Niño ele se caracteriza pelo o aquecimento da água superficial. Então, o menos denso vai estar em cima e o mais denso vai estar embaixo. Então, já está tudo ok. Não vai precisar de movimento convectivo, né? O menos denso já está em cima e o mais denso já está embaixo, ok? Então, não vai haver movimentos convectivos. Gente, quando o oceano não apresenta, quando ele não apresentar movimentos convectivos, a gente não vai ter corrente marinha vinda das profundidades, porque não vai ter movimento convectivo, né? Então, não vai ter essas correntes marinhas. Gente, o El Niño ele é conhecido como um fenômeno em que não se chove no continente, o quanto deveria chover, né? Por que isso acontece? Bom, a gente sabe que o que faz com que haja movimento dos ventos é uma diferença de pressão. A gente sabe também que o vento ele se desloca de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, ok? Pessoal, pensem, onde estará a baixa pressão no El Niño? Vai estar no oceano ou no continente? Lembrando que as águas superficiais do oceano estão mais aquecidas nesse período. Claro que será no oceano, pois como a água do oceano ela vai estar mais aquecida, vai haver mais evaporação e, portanto, mais agitação das moléculas presentes na atmosfera naquela região ali, e elas vão se expandir. A gente sabe que com o aquecimento de um determinado fluido ou sólido, ele tende a aumentar seu volume e se expandir. Isso faz com que ele se torne menos denso, né? E dessa forma, como o oceano ele estará com as águas superficiais aquecidas, a área do oceano será uma área de baixa pressão, uma zona de baixa pressão em relação ao continente. E como sabemos,
E como sabemos que o vento se desloca de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, os ventos se deslocarão do continente para o oceano, certo? Porque o oceano ele não vai estar com uma pressão mais baixa em função desse aquecimento e dessa expansão do volume. Então vai ser uma zona de baixa pressão. Bom, nós vimos que no período do El Niño, as águas do Oceano Pacífico Sul estão aquecidas. Logo vai ter muita evaporação. Gente, o que faz chover? Nuvens. E as nuvens são formadas por evaporação da água, que se condensa à medida que se eleva. Ela se condensa na atmosfera. E o que transporta essas nuvens a um determinado local? O vento. Certo? Se o vento ele está se deslocando do continente para o oceano, isso significa que essas nuvens elas ficarão em cima do oceano e não vai chover no continente. Porque esse deslocamento dos ventos do continente para o oceano vão fazer com que essa nuvem não chegue ao continente, certo? Dessa forma, a gente vai ter chuva no oceano e seca no continente, certo? Pessoal, além das análises sobre o El Niño no fenômeno da falta de chuvas no continente, qual é a sua relação com a pesca? Né? Porque eu falei para vocês lá em cima que esse fenômeno ele foi descoberto por pescadores. Então, qual que é a relação do El Niño com a pesca? Gente, uma água mais fria, isso vocês têm que saber. Uma água mais fria, ela tem menor ou maior oferta de oxigênio? Maior oferta, certo? Quanto mais fria for a água, maior oferta de oxigênio tem. Oxigênio, nós sabemos que é essencial para a vida de seres vivos aeróbicos, e, portanto, será primordial para a cadeia alimentar marinha. Nós vimos que o El Niño está com a superfície do oceano mais aquecida e a profundidade mais fria. Isso significa dizer que terá maior oferta de oxigênio no fundo do oceano e, portanto, os plânctons, os zooplânctons e peixes, eles ficarão mais na profundidade, porque como está mais frio, tem maior oferta de oxigênio e eles vão ficar na profundidade, certo? Pessoal, eu tô dizendo que na superfície do oceano não terá peixes? Não tô dizendo isso. Vai ter peixes também na superfície do oceano, mas em quantidade menor, né? Não vai ter uma abundância igual tem na profundidade, certo? Então, pessoal, como a gente vai ter uma menor quantidade de peixes na superfície do oceano, a piscicultura durante o período do El Niño, ela vai ser muito baixa, né? E vai causar muito prejuízo econômico, pois o Peru, por exemplo, tem uma economia baseada na pesca, e durante essa época é trevas para eles, né? Agora, a Laninha, pessoal, ela é caracterizada pelo resfriamento da água superficial do oceano. Agora sim, a gente vai ter movimentos convectivos, pois como a água esfriou, ela vai estar mais densa e vai subsidir, né? Vai ter movimentos convectivos e correntes marinhas. Aí sim, nós vamos ter corrente marinha. E como fica o fenômeno da precipitação, então, pessoal? O oceano agora, ele vai ser uma área de alta pressão, né? Vocês já devem imaginar por quê, né? Porque você como vai estar mais frio, vai estar mais denso e vai estar com uma área de maior pressão, certo? Dessa forma, os ventos eles vão deslocar do oceano para o continente, né? Porque o oceano ele não vai estar com uma zona de alta pressão em relação ao continente. Então, como a gente sabe que o vento ele desloca de uma área de alta pressão para uma baixa, ele vai deslocar do oceano para o continente. E com isso, ele vai levar as nuvens. Aí, pessoal, ao contrário do El Niño, na Laninha vai chover muito no continente, né? A gente viu que o El Niño ele é caracterizado pela seca no continente. A Laninha é o contrário. E como fica a pesca na Laninha? Como haverá
correntes marinhas e maior disponibilidade de oxigênio na superfície do oceano, vai ter maior quantidade de peixes, né? E isso vai melhorar a situação pesqueira, pois a gente vai ter maior quantidade de peixes na superfície, né? Não que a gente não tivesse peixes na superfície no El Niño, a gente tem, só que em menor quantidade. Pessoal, uma curiosidade sobre o nome El Niño e Laninha. Esse nome El Niño, ele foi dado pelos pescadores peruanos, porque o El Niño ele vinha em dezembro, né, mais ou menos por aí. Então eles colocaram El Niño em homenagem ao El Niño Jesus, certo? Gente, vocês devem estar pensando, ok, entendi como funcionam esses fenômenos, mas na hora da prova eu sempre esqueço qual é o El Niño e Laninha. Então, gente, eu tenho um macete para vocês não errar. Vocês vão pensar o seguinte: quem chora mais? O menino ou a menina? A menina, certo? Logo, Laninha será o período em que vai chover no continente, né, próximo ao Pacífico Sul. Vocês não podem esquecer que é no continente, não no oceano, certo? Então, pessoal, esse foi um vídeo sobre essa matéria que ela é meio chata, né? Ela é meio negligenciada pelos professores de geografia. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho pior que eu nem vou sugerir vocês fazerem exercício, porque é difícil você ver um exercício na internet desses fenômenos. Mas vai que cai numa prova e pelo menos vocês já sabem como é que funcionam os fenômenos, ok? Então fica aí o vídeo e abraço para vocês. Tchau!